sobre Talisca no Corinthians. O Talisca já revelou em várias entrevistas que é torcedor do Corinthians desde criança e que tinha o sonho de jogar no Timão. O Talisca projeta a volta ao Brasil em 2026, em julho, assim que acabar o contrato dele com o Fenerbahçe. E o Corinthians quis demonstrar a intenção de tê-lo para o ano que vem. Para agora, chance zero, tá? Ficou faltando falar só sobre Adidas no Corinthians. Hoje está muito mais para Nike do que para Adidas. E aí, só para destacar, as duas propostas que o Corinthians tem em mãos. Pelo que eu entendi, a oferta da Adidas garante mais dinheiro fixo. A oferta da Nike pode transformar o contrato da Nike superior à da Adidas, mas há uma série de gatilhos que precisam ser alcançados, através de vendas de produtos e também de desempenho esportivo. Então, o contrato da Adidas garante mais dinheiro fixo, o contrato da Nike pode se tornar um contrato melhor, desde que as metas sejam batidas. E essa a dificuldade da decisão. Por outro lado, porém, o atual presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, ele está muito preocupado com todas as demandas judiciais que podem acarretar um rompimento do contrato com a Nike. O Corinthians já foi avisado de que pode acabar tendo problemas se optar pela Adidas em vez da Nike, tá bom? Por que o Ronaldo insiste nesse blefe de comprar o Corinthians? Ele, por acaso, não sabe quanto custaria tal operação? Boa observação do Leonardo. Hoje, mais uma vez, o Ronaldo falou num podcast que se o Corinthians ficasse à venda, ele iria atrás para comprar. Então, sabe por que ele faz isso, Leonardo? Porque ele sabe, primeiro, que seria um baita negócio. Aquele que comprar o Corinthians e souber administrar o Corinthians está diante de um potencial sem tamanho. E depois porque se associar à marca Corinthians é sempre muito bom, tá? O Ronaldo não tem capacidade financeira para comprar o Corinthians. A fortuna estimada no Ronaldo gira na casa de 1 bilhão, 1 bilhão e meio. O Corinthians, para ser comprado, certamente demandaria 4, 5, 6 bilhões de eu falei de euros, então vou voltar. O Ronaldo hoje tem uma fortuna estimada em 1 bilhão, 1 bilhão e meio de reais, tá? A compra do Corinthians, caso o Corinthians virar SAF, não vejo nenhum movimento nesse sentido, mas essa compra do Corinthians, ela geraria na casa de uns 4, 5 bilhões de reais. O Ronaldo não tem dinheiro para comprar o Corinthians. O que o Ronaldo buscaria era amigos com muita capacidade financeira que aportariam essa grana e o colocariam como o cara para tocar o clube. Eu achei que ele foi super importante no Cruzeiro, saneando dívidas, profissionalizando o clube e trazendo gestão para o Cruzeiro. Mas é um cara que não gastou dinheiro e não conseguiu tornar o Cruzeiro competitivo como se imaginava, tá? Mas eu reconheço o Ronaldo como um bom presidente, sim. Danilo Soares, Luiz Felipe, zagueiro do Marseille, vai sair. É verdade que caberia no Timão? Luiz Felipe, vamos lá. Deixa eu falar uma opinião. Cara, eu fiquei impressionado com o Bauerman. O Bauerman tá no Monterrey. Vocês lembram dele, né? Zagueiro que foi do Santos, ele foi pego no esquema de aposta esportiva. Cara, ele jogou bem contra o Real Madrid, jogou bem marcando o Vinícius Júnior, rápido, bom, gostei. Luiz Felipe, 28 anos de idade, ele é brasileiro naturalizado italiano. 4 jogos na última temporada. Ele estava no Etihad e foi pro Marseille. Tem contrato até junho de 26. Não dá para dizer que foi muito aproveitado lá não, né? Jogador que surge no Ituano, vai muito cedo para a Itália, joga na Lazio, vai para o Betis e depois para o Etihad. Se há necessidade de investimento no Corinthians, esquece, tá? O Corinthians não vai gastar. Pode gastar um pouquinho com ponta, mas com outras posições só chegando de graça. Hora de falar sobre o Corinthians, que está perto de anunciar a renovação do contrato com a Nike. A fornecedora de material esportivo americana melhorou bastante a sua proposta em relação ao contrato atual. Dá para dizer que a oferta da Nike até supera a Adidas, embora com uma série de gatilhos que precisam ser alcançados. O Corinthians teria mais garantia de dinheiro com a Adidas do que com a Nike, embora a Nike permita ao Corinthians faturar mais se cumprir uma série de metas. Na teoria, seria mais negócio ficar com a Adidas. Na prática, até para evitar qualquer problema jurídico que pode desencadear em uma série de punições e multas nos tribunais,
o Osmar Stabile, o atual presidente alvinegro, está mais propenso a bater o martelo com a Nike. A Adidas pressiona por uma resposta rápida e ainda nessa semana a gente deve ter a definição dessa questão. A Nike tem contrato com o Corinthians já há um bom tempo e propôs a prorrogação até 2036. Só para completar, importante contar também que a Nike concordou em perdoar uma série de dívidas que o Timão tem para com a empresa de fornecimento de material esportivo. Só para vocês entenderem, está previsto em contrato, pelo menos no atual vínculo, que o Corinthians tinha direito a 4 milhões de reais em peças por temporada. Mas em vários anos o Corinthians estourou esse limite. Na temporada passada, por exemplo, foram 12 milhões em vestuário, uma dívida de 8 milhões de reais. Isso sem contar outros anos, todas essas dívidas seriam ignoradas pela empresa norte-americana em caso de renovação. Bora falar agora sobre Corinthians, São Paulo e Água Santa na mira da polícia em investigações ligadas ao crime organizado. Nessa segunda-feira foi concluído o relatório final das investigações sobre o caso Vai de Bet, que apurava irregularidades no Corinthians, aquele esquema de pagamento, de intermediação. A polícia conseguiu constatar que dinheiro que saiu do Corinthians foi parar numa empresa ligada à lavagem de dinheiro do PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais temida nesse momento no país. Pois bem, o relatório da polícia traz uma série de apurações indicando que Augusto Melo e o Corinthians têm ligações com o crime organizado. São vários os movimentos que envolvem contratações de atletas da base. A polícia chega a descrever as pessoas ligadas ao PCC com participação em negociações, entre elas o Tripa e também o Cristiano Linot. O Tripa é apontado como operador financeiro da FAC e o verdadeiro controlador da UJ Futebol, que é a empresa que acabou por receber o dinheiro que inicialmente saiu do Corinthians. Segundo a polícia, a UJ Futebol e a Lyon Soccer Sports eram as empresas usadas para movimentar recursos de origem ilícita e coagir empresários a ceder atletas e percentuais comerciais. A polícia conseguiu constatar pelo menos uma ligação da UJ com um atleta da base do Corinthians no movimento suspeito. Importante dizer também que esse primeiro relatório e investigação vai causar a abertura de outros 10 inquéritos policiais com investigações em diversas frentes. Importante contar, antes de falar sobre São Paulo e Água Santa, só para completar sobre o Corinthians, o relatório policial que já ficou pronto aponta que o Augusto Melo, o presidente afastado do Timão, tem negócios com a UJ desde quando ainda era dirigente do União Barbarense. E pessoas ligadas ao Augusto também fizeram uma série de negócios com essa empresa. A polícia ainda apontou Augusto como alguém que contratou pessoas supostamente criminosas, citando especificamente o Marcelo Ninja Salles, que era chefe de gabinete da presidência, e o Capetinha, que era diretor de tecnologia. O relatório também conta que o Augusto Melo se beneficiou de doações do Buzeira durante a sua campanha. Até por isso a gente constatou a presença do Buzeira em alguns movimentos ligados ao Corinthians. E que o presidente, agora o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo, chegou a ser ameaçado por um agiota que o cobrava dinheiro, o pagamento da grana, sob risco de morte. Um verdadeiro caos. Bora fechar o vídeo para falar sobre o craque Neto, que voltou de um período de descanso e respondeu a Memphis Depay. Só para lembrar, o atacante holandês lançou uma música na semana passada criticando o apresentador da TV Bandeirantes. O Neto respondeu o seguinte, abre aspas, eu vi que o Memphis fez uma música falando que eu sou doido e que pagam minhas contas toda vez que falo dele. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar as minhas contas. E eu, por exemplo, ajudo a pagar o seu salário de 6 milhões de reais por mês, seu otário. Porque sou fiel torcedor e sócio do Corinthians há 20 anos. Você perdeu a noção do que é? Você quer se comparar comigo no Corinthians, irmão? Vai ter que comer muito arroz com feijão. Ganhou um paulista e nem foi o cara que fez o gol. Por sinal, você foi medonho na Libertadores e na Sul-Americana. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre essa treta envolvendo Memphis Depay. E o craque Neto já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora mudar de assunto e falar sobre o Corinthians.
Você sabia que o Timão sondou nos últimos dias Anderson Talisca? Esse contato partiu do departamento de futebol em meio a uma série de notícias de que o Talisca conversa com clubes brasileiros. O meio-atacante brasileiro de 31 anos de idade tem contrato no Fenerbahçe somente até junho de 2026 e tem dado todos os sinais que, a partir daí, voltará ao futebol brasileiro. Isso significa que a partir de 1º de janeiro ele já pode assinar um pré-contrato. O próprio Talisca admitiu em entrevista, de forma pública, que conversa com o Bahia por meio do Cadu Santoro, que é o diretor executivo de futebol do Grupo City. O Flamengo, contei para vocês de forma exclusiva, também sondou a situação do Anderson Talisca, até por indicação do Alexandro e do Danilo, dois dos jogadores mais experientes do elenco e que vem no Anderson Talisca um baita acréscimo. O Flamengo, inclusive, se levar essa história adiante, deve tentar formalizar uma proposta para compra nesse momento. Não sei se o Fenerbahçe toparia fazer acordo. Já o Corinthians, sem capacidade financeira para grandes investimentos, monitora a situação do Talisca de olho na possibilidade de assinar um pré-contrato a partir de 1º de janeiro do ano que vem, para ter o jogador sem custos a partir de julho. Vale a lembrança de que o Talisca ganha 3,5 milhões de reais por mês na Turquia. Com a camisa do Fenerbahçe, onde ele chegou há um ano, foram, para falar a verdade, há 6 meses, né? Ele só jogou os 6 meses finais da temporada lá na Turquia, foram 23 jogos, 12 gols e 2 assistências, números como sempre muito bons. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians e Igor Coronado. Tem crescido a chance de o Timão se livrar do meio-atacante de 32 anos de idade. E quando eu me refiro a se livrar, é por conta de um custo altíssimo para alguém que tem rendido muito pouco desde que foi contratado. Você sabe, o Coronado custa 2 milhões de reais por mês ao Timão. Temporada passada de 45 jogos, só 4 gols e 5 assistências. Números em 2025 são ainda piores. 22 partidas, 3 gols e nenhuma assistência. Nos últimos 4 jogos, o Coronado nem sequer saiu do banco de reservas em 3 deles, apesar de toda a dificuldade física do titular da posição e o concorrente do Igor Coronado, o Rodrigo Garro. Ou seja, o Corinthians adoraria negociá-lo. Vou dizer mais, o Corinthians nem exige uma compensação financeira, e aqui que vem uma boa novidade pro torcedor alvinegro. Há uma nova especulação / sondagem de um clube da Arábia Saudita. Na janela de janeiro, esse time saudita já havia demonstrado interesse e o Coronado descartou. Agora, diante desse novo status completamente fora dos planos do técnico Dorival Júnior, Coronado acenou com a possibilidade de conversar. E o Corinthians vai torcer para que essas tratativas avancem e que o Coronado volte ao futebol saudita, onde fazia muito sucesso, especialmente com a camisa do Al Ittihad. Porque se ele estava bem por lá, com a camisa alvinegra e no futebol brasileiro, uma verdadeira negação. E aí eu vou fazer o meu meia-culpa. Imaginei que o Coronado arrebentaria no futebol brasileiro, algo que nunca aconteceu. Ele não conseguiu se colocar em condição física e nem foi competitivo como era necessário. Só para complementar, importante lembrar também que o Coronado ainda não atingiu o limite de jogos que o impediria de atuar por um rival do Corinthians no Brasileirão. Foram 6 partidas disputadas, o limite máximo é de 6. Se ele tivesse disputado 7 partidas, ficaria impedido de atuar num rival. Mas essa possibilidade de ver o Coronado atuando em outro clube da Série A está praticamente descartada por causa dos 2 milhões de reais por mês de custo. E você, que nota dá para a passagem do Coronado pelo Timão? Use o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar sobre mais um escândalo na era Augusto Melo no Corinthians. Pergunta para você, qual foi a pizza mais cara que você já comprou na sua vida? Pois saiba que o Timão, em 28 de fevereiro do ano passado, gastou R$ 41.400 em uma única pizza, com diversos sabores. Há inclusive uma nota fiscal com o pagamento desse dinheiro, que foi feito em dinheiro, em espécie, tornando as suspeitas ainda maiores. Compra numa pizzaria em São Caetano do Sul, e é legal contar que o capital social dessa pizzaria é de R$ 80 mil, ou seja, dá para dizer que o Corinthians, ao comprar essa pizza, comprou o valor equivalente à metade de toda a pizzaria. Antes de gravar o vídeo, procurei o Augusto Melo, por meio da sua assessoria, para entender os motivos que levaram o Corinthians a fazer esse pagamento. O presidente disse que não precisa autorizar nenhum pagamento. Todos os diretores têm autonomia para fazer o trabalho sem a interferência dele. Não houve aprovação nenhuma dessa nota e o Augusto não conhece esse estabelecimento,
ou seja, o Augusto Melo jogou a responsabilidade para Rosalá Santoro, que era o diretor financeiro na oportunidade. Só para completar, e o negócio vai ficar ainda pior, descobriram que o Augusto, antes de deixar a presidência afastado, aumentou a multa de uma empresa que presta serviços de segurança no Parque São Jorge, na Neoquímica Arena e também no centro de treinamento. A multa que equivalia a um mês, hoje tem um custo de 30 milhões de reais. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.